Meus queridos, cara, que prazer que eu tenho em poder discutir com vocês um pouquinho da gravitação. Gravitação universal. Cara, nós vamos usar bastante coisa que a gente já viu aí de mecânica para entender essa partezinha. Não custa comentar rapidamente como é que essa história iniciou, né? O homem desde sempre acabou a luz solar, não dormiu ainda, vai olhar para o céu, vê as estrelas e começa a devanear, né? O que são aquelas coisinhas brilhosas? E logo se percebe que tem luzinha que se mexe, tem luzinha que não se mexe. A luzinha que se mexe chama de planeta, a luzinha que não se mexe chama de estrela. Por isso que qualquer criança há 1000 anos atrás manjava muito mais do céu do que nós hoje em dia. Porque essas crianças não tinham o que fazer nas noites e percebiam. E eles escutavam as histórias dos antigos contando como é que cada luzinha se mexia. Muitos sujeitos já deram explicações incríveis sobre o sistema solar. Antes de Cristo tinha sujeito que já dizia qual era a relação entre Terra, Sol e Lua, o diâmetro. Imagina tu pegar um graveto aqui, deixa eu ver aqui. Aí outro dia tu, pô, engraçado, o Sol aumentou, não era para ter aumentado. Poxa, está mudando a posição deles. Saca? Então, que nem uma pessoa olha uma pedra de perto, acha que ela é maior, uma pedra de longe parece que ela é menor. O estudioso, quando ele pegou um graveto e mediu o Sol a olho nu, percebia que ao longo do ano o Sol parecia estar maior ou menor, e assim a Lua. Então já dá de perceber que tem uma certa movimentação relativa, né, entre Sol, Terra e Lua. Ele, por semelhança de triângulo, escreveu lá no livro uma vez, uns escritos lá que era 0,36 do diâmetro da Lua em relação ao da Terra, e hoje a gente sabe que é muito próximo disso. Era Epitarco o nome desse cara, 280 a.C. Só que tu vê, cara, não ganhou força a ideia dele. O primeiro cara que botou uma ideia forte no mundo, que vingou, que o povo ficou sabendo e conversava leve um pouco sobre o assunto, pelo menos, é o livro escrito por Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, ele é de 1 depois de Cristo, ele é do século I. Ele escreveu um livro chamado Almagesto. Nesse livro ele mostrava como que se calculava a posição dos planetas no céu. Esse sujeito, embora ele seja geocentrista, geocentrismo, ele defende, né, o geocentrismo, a Terra é o centro, ele prevê eclipse, cara. Esse cara prevê eclipse. Sabe que é um sujeito lá em, sei lá, 80 depois de Cristo? Ele vai lá e faz umas contas, daqui a 2 meses a Lua vai se esconder atrás do Sol. E de repente, o contrário, né? A Lua vai ficar encoberta pela sombra da Terra. O Sol e a Lua vão ficar interceptados pela Terra. E dito e feito, bem no dia que ele falou que ia acontecer, a Lua ficava avermelhada. Parecia que tinha pacto com o demônio esse cara. Ele previa o eclipse, ele previa as fases da Lua, ele previa uma série de fenômenos com uma matemática bem bizarra que ele inventou. Ele falava o seguinte, ó, claro, né, a Terra é o centro do universo. Aí, óbvio, o Sol orbita a Terra num círculo perfeito, afinal o círculo é uma coisa perfeita, né? Então qualquer coisa que esteja no céu tem que se usar o círculo para ser descrita, já que o círculo é divino. A prova disso é o pi, né? O pi é a prova que o círculo é perfeito. Outra, na Terra, onde existem as humanidades, nada é redondo, perfeitamente redondo, só no céu, que é a morada dos deuses. É a prova de que o círculo é divino. E só através do círculo podemos descrever os céus. Então tu vê, o Ptolomeu era tarado, tinha que ter círculo na brincadeira, se não tivesse círculo não funcionava. E era uma ideia filosófica, né? Não era uma ideia prática. Tá, o Ptolomeu me explica a Lua. A Lua é bobinho, né? Por 23 dias e uns quebradinhos ela demora para dar a volta na Terra, e é um círculo, porque o círculo é perfeito. Mas, ô Ptolomeu, como é que tu me explica então que Marte faz zigue-zague no céu de vez em quando, ele vai e volta? É tranquilo. Pensa num ponto que orbita a Terra em um círculo perfeito. Marte, aquele planetinha vermelho, ele orbita um círculo perfeito
esse ponto que orbita a Terra em um círculo perfeito. Então, com 2 círculos, um girando em volta do outro, ele conseguia explicar o zigue-zaguear de Marte no céu. Vai dizer que está errado. Outra, a Terra está parada. Ó, tenho certeza. A Terra está parada. Então tu vê, né, cara, para a pessoa que ainda não se tocou do referencial de que movimento é relativo, certo? O cara não vai discutir o geocentrismo. Outro sujão, o Ptolomeu até prevê eclipse. Ptolomeu está errado, cala tua boca, já prevê eclipse e tudo. Tu vê, né, cara, não dá para dizer que o cara está errado. Ele cometia alguns errinhos que ele não sabia da onde. Mercúrio ele não conseguia prever direito, atrasava ou adiantava. Então não estava ainda bem explicado, mas o cara deu um banho. Século I depois de Cristo, Cláudio Ptolomeu, Almagesto, o nome do livro que o cara escreveu. Pessoas antes dele já tinham falado. Não, o Sol é que é o centro do sistema solar. Mas ele é que botou o nome dele na história. Teve que passar mais de 1400 anos para um sujeito chamado Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico inaugurar uma ideia. Mentira, já tinha gente falando nisso. Ele só reforçou e foi mais convincente. Heliocentrismo. Heliocentrismo. Copérnico dizia, se nós usarmos como referência o Sol no centro do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, todos giram em um círculo perfeito em torno do Sol. Quando Copérnico disse que a Terra estava orbitando o Sol e não o contrário, o pessoal achou que ele estava pirado, achou que ele tinha enlouquecido de fato. Para a pessoa que não é iniciada nas artes da física, tu falar para ela que essa bola de terra na qual nós vivemos está a 100 mil km por hora, singrando o vácuo do espaço sideral, é muito difícil de aceitar. Muito difícil. Até porque tu, como a gente já comentou, tu jura que a Terra está parada, olha o Sol, passa um tempo, tu olha o Sol de novo, avisa o Sol que se mexeu, porra. Então tu convencer as pessoas de que pode ser diferente é um desafio fantástico. Copérnico argumentava muito bem. Ele falava o seguinte, não, o barco, quando a gente está navegando, se a gente está descendo o rio e as águas estão calmas, se nós fechamos o olho, nós nem percebemos que estamos descendo o rio. A gente só percebe que está descendo o rio quando abre o olho e olha para uma árvore na margem do rio e vê a árvore indo para trás. Então ele tentava mostrar para as pessoas que era possível que o movimento da Terra não fosse perceptível, mas que ele existisse. Todo mundo ignorava isso. Tá bom, Copérnico, tá bom. O detalhe é que Copérnico começou a fazer as contas do sistema solar e ele começou a obter resultados muito parecidos com o do Ptolomeu. Só que enquanto o Ptolomeu ficava 2, 3 semanas fazendo conta, em 15 minutos o Copérnico achava a resposta. Ou seja, a galera começou a gostar do Copérnico porque era mais fácil o sistema dele, não porque era melhor. Não porque acreditavam nele. Copérnico, tu é doente mesmo, mas a tua ideia é boa. Então eu vou fazer as contas através da tua ideia, apesar de ser louco. A história conhece o Copérnico como o homem que parou o Sol. Parou o Sol no sentido filosófico, foi o cara que sacou, se eu parar o Sol fica tudo mais fácil. Então tu vê, cara, parou de ter planeta rodopiando loucamente em torno da Terra. Todos os planetinhas orbitavam o Sol. Mas se nós formos analisar a Lua, que orbita a Terra, tu concorda que a Lua vai rodopiar o Sol loucamente, que nem os planetas rodopiavam a Terra? Tudo bem para vocês? Então tu vê, se tu for analisar, pensar na Lua é melhor que a Terra seja o centro do sistema solar. Se eu quiser mapear o movimento da Lua, considerar que a Terra está parada é muito mais fácil. Legal. Copérnico já é 1500 praticamente, 1500. Mas ainda dava problema, ainda tinha erro. Ele ainda errava Mercúrio, por exemplo. Mercúrio, planetinha vermelho ali, ele previa Mercúrio para chegar uma hora no céu. No Mercúrio hoje vai aparecer no céu. Tal hora ele aparece. Ele demorava a aparecer. Ele não sabia por que isso acontecia. Aí, cara, tinha um sujeito que o pai dele era muito poderoso, muita grana, muito poderoso, e queria que o filho fizesse medicina. Professor, nós não estamos em 1500? Sim, 1400 e pouco tem faculdade de medicina na Europa, gente?
1400 e pouco, tu podia fazer medicina na Europa. Não é faculdade que nem hoje, né, pessoal? Era os padres dando aula, né? Não tinha a menor estrutura, né? Mas já existia o ensinamento da medicina em 1400 e cacetada. Se eu não me engano, a primeira faculdade de medicina na Europa era 1400 e cacetada. Depois tu pesquisa isso. Então, 1500 e pouco dava de estudar medicina. O pai do guri, o nome do guri é Tycho Brahe. Tycho Brahe. O Tycho, ele era um cara que não estava nem aí para medicina. Ele não estava nem aí. Ele ia para a faculdade de medicina, quando ele viu o céu estrelado, ele gaseava a aula, fugia dos padrecos lá e ia olhar os céus. Como ele era muito poderoso, muita grana, ele conseguia construir instrumentos para medir a posição das estrelas que ninguém conseguia construir na época, porque não tinha recurso. Papai poderoso. Então ele construiu os melhores astrolábios que existiam na época. O que é astrolábio? É uma mistura de compasso com transferidor. É um compasso que tem um transferidor acoplado a ele. Assim, o Tycho poderia estar lá num dos seus castelos, pegar um pilar como referência e, eu quero posicionar aquela estrela bonita. Ele pegava o astrolábio dele, media qual é o ângulo na horizontal com a pilastra e depois qual é o ângulo vertical para enxergar a estrela. E aí, com 2 numerozinhos, ele conseguia posicionar a estrela no céu. Na noite posterior, se tivesse estrelado de novo, ele ia lá e marcava de novo essas 2 posições. E ele percebia que a estrela mudava, né, de posição ao longo do ano, para o mesmo horário, vista aqui da Terra. O Tycho ficou fazendo isso mais de 10 anos. Uma década ele ficou observando as estrelas e os planetas e anotando a posição matemática desses planetas e estrelas no céu. Quando ele estava lá com um documento com 10 anos de observação do céu, ele olhava para aquilo, ele percebia que Ptolomeu e Copérnico estavam errados, mas ele não conseguia saber qual era o erro. Ele passou anos estudando aquilo e tentando entender, meu Deus, como é que é o sistema solar? Ele viu que não ia dar conta do recado. E como ele virou rei, né, depois que o papai deixou terras e mais terras, meio mundo para ele, quando ele virou rei, ele tinha que ter um matemático real, né? Todo rei tem um cara que faz as contas para ele, né? E ele ficou sabendo de um tal de Johannes Kepler, que era um gurizão que fazia umas contas fenomenal. E aí ele pensou, vou contratar esse gurizão para ser meu matemático real. O Tycho Brahe contrata então Kepler. E Kepler começa a fazer algumas contas para Tycho Brahe, só que o Tycho ficou com medo. Ele assim, caramba, se eu pegar esse meu material de 10 anos e entregar na mão desse gêniozinho, esse cara vai descobrir e eu vou me arrombar. Ele vai ficar famoso e eu vou me arrombar. Ele era rei poderoso, queria um poder para ele, né? Ele tinha bobo da corte, dava banquetes, era aquela coisa de filme, entendeu? Tem um bobo da corte lá, um anãozinho fazendo palhaçada enquanto tu dá banquete. O cara era dono do mundo. Uma vez um banquete lá e vinho, e porco, e carne, e vinho, e o rei não pode levantar jamais antes dos súditos. O rei jamais pode se levantar antes de alguém se levantar da mesa. Ele é o rei. É falta de educação. E ele lá louco para ir no banheiro, cara, tinha tomado muito vinho e ninguém se levantava, ele meu Deus, preciso no banheiro. Na hora que alguém se levanta, ele finalmente foi no banheiro. Quando ele vai urinar, não urina. Ele percebe a uretra dele bloqueada. Ele, caramba, não estou conseguindo, meu Deus, vou morrer. Vou morrer, que merda, e não descobriu o sistema solar, meu Deus. Ele chamou o Kepler, no leito de morte. Kepler. E aí ele falou o seguinte, Kepler, passei 10 anos observando os céus. Vou morrer hoje. Tu não pode deixar minha vida ter sido em vão, cara. Pega os dados que estão lá na gaveta tal do castelo e tenta decifrar como é que o sistema solar funciona. O filho da mãe do Kepler ficou alguns meses estudando as anotações de Tycho Brahe e desenvolveu o que até hoje nós usamos para entender o sistema solar, as leis de Kepler. Antigamente a gente nem falava do Tycho Brahe, coitado, era só Kepler. A gente tem que dar o mérito, né? O Tycho Brahe foi o doente que permitiu que Kepler conseguisse tirar as conclusões poderosas que ele conseguiu tirar. As leis de Kepler. As leis de Kepler tratam da cinemática do sistema solar. Primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas. A primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, diz que os planetas orbitam o Sol
Só um pouquinho. Os planetas orbitam o Sol, descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Se eu for desenhar o sistema solar, não é redondinho, é um ovozinho, ó. O planeta chega perto e chega longe do Sol, fica mudando a distância. Os focos da elipse, depois eu vou te mostrar o que é, e o Sol está sempre em um dos focos. Tem o periélio e tem o afélio, os pontos mais próximos e mais distantes que o planeta chega do Sol. Na próxima aula eu continuo e dou mais detalhes sobre o que é essa elipse. É bacana ter noções de elipse matematicamente falando, né? Valeu, galerinha! Começamos então a gravitação universal de maneira bem light. Eu vou dar um nome depois daqueles pontinhos, tá? Periélio e afélio.